Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde. E vamos comigo mais uma vez aí nesses desafios dessas aulas remotas. E hoje nosso conteúdo é herança e sexo. Como é que ocorre a determinação do sexo nos indivíduos, nos seres vivos, tá bom? Então, vem comigo, eu sou a professora Laine Torres e vem comigo nessa jornada. Então, gente, a gente sabe que os cromossomos dos nossos que a determinação de todas as nossas características é através dos cromossomos, né? E os cromossomos dos seres vivos, eles são classificados em cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais, sendo esses cromossomos sexuais os responsáveis pela determinação do sexo masculino e feminino nos indivíduos, certo? Então, os outros demais, né, os cromossomos autossômicos, são aqueles cromossomos que são responsáveis por as outras inúmeras características que os seres vivos apresentam, como cor do cabelo, cor da pele, cor do olho, alto, baixo, enfim, todas as características genéticas nossas do indivíduo é determinada por esses cromossomos autossômicos. E a determinação do sexo do indivíduo são pelos cromossomos sexuais, tá bom? Então vamos lá. Para a gente saber a determinação do sexo dos indivíduos, existem alguns sistemas conhecidos, certo? No caso, esse daí que eu trouxe para vocês, o sistema XY, que é o sistema de determinação do sexo de alguns organismos vivos, inclusive o nosso, os seres humanos, certo? Nós temos a determinação do nosso sexo feminino e masculino através desse sistema XY, onde, no nosso caso, né, nesse sistema XY, todas as fêmeas, elas possuem um par de cromossomos homólogos. O que seriam esses homólogos? Iguais, ou seja, XX, certo? E os machos, eles apresentam cromossomos heterozigotos, vamos dizer assim, porque eles são representados pelo X e o Y. Então, todos nós do sexo feminino, nós possuímos nossos par de cromossomos sexuais XX e os homens XY, beleza? Ocorre também em alguns outros indivíduos, como alguns mamíferos, que também participam desse mesmo sistema. Mas existem outros sistemas, eu trouxe mais um aqui para você, que é o que nós chamamos de X0, onde nesse sistema os machos eles só possuem um cromossomo apenas, certo? Já as fêmeas eles possuem 2 cromossomos, também XX. Aí X0 por quê? Porque a gente costuma chamar os machos de indivíduos de cromossomos X0, certo? Então, por quê? Porque eles só possuem um cromossomo, que seria o X. O segundo par de cromossomos, né, o que faria o par deles de cromossomos sexuais, eles não possuem. Então, a gente chama de X0 e as fêmeas de XX, ok? Aí, pessoal, existem outros sistemas também para outros diversos tipos de seres vivos. Tem o XZ, enfim, eu não trouxe todos aqui para vocês, mas trouxe esses para vocês perceberem como é que ocorre a determinação dos sexos em indivíduos, beleza? Através desses sistemas, sempre sendo determinado pelos cromossomos sexuais. Então, a herança do sexo na espécie humana. Como é que ocorre essa herança do sexo na espécie humana? Na espécie humana, a gente sabe que nós possuímos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos iguaizinhos. Esses homólogos, quando eu falo, é que eles são pares de cromossomos para uma determinada característica, uma característica semelhante. E aí o que é que acontece? Esses 23 são 23 pares, né? 46 cromossomos. Então, desses 23 cromossomos, desses 46, cromossomos, 23 é da mãe, a gente herda da nossa mãe, e os outros 23 cromossomos a gente herda do pai. Que quando se junta lá no zigoto para gerar o nosso ser vivo, né, o novo indivíduo, formam-se os 46 cromossomos, beleza? E aí o que é que acontece? A determinação do sexo ele envolve apenas um par de cromossomos. Então a gente pode dizer que nós possuímos assim
44 cromossomos autossômicos, que são aqueles que determinam as nossas inúmeras características, e possuímos apenas um par, ou seja, 2 cromossomos sexuais, certo? Esses demais a gente chama de cromossomos o quê? Autossomos. Aí, olha, o cariótipo humano. O sexo feminino, ele pode ser chamado também de homogaméticos, né? Porque possui juntos ou iguais, né? Homo a gente já sabe que é de iguais, XX. Então, o que é que acontece? A mulher, ela possui 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos XX, né? Assim? Então, por isso que ela é mulher. 44 com mais 2, XX, tornam-se assim 46 cromossomos. Já está determinado o sexo da mulher. Só que quando a gente vai passar essa característica, a gente vai ver lá no outro slide, a gente lembra que a gente herda 23 da mãe, 23 do pai. Então, um cromossomo sexual, a gente só doa um cromossomo. Então, por isso que aí vem aí, ó, no óvulo da mulher, ela possui 23 cromossomos autossômicos, mais um X. Uma vez que a mulher ela possui XX, independentemente de qual X ela vai doar para o seu filho, vai ser um X. Então, nós não fazemos parte da diferença, vamos dizer assim, do sexo dos nossos bebês. Quem determina, sim, é a macharada aí, beleza? Por quê? Porque o sexo masculino, ele possui 44 cromossomos autossômicos, mais o X e o Y, que é o par de cromossomos sexuais. X e Y, vejam que eles são diferentes. E aí o espermatozoide dos homens, quando ele vai doar, né, essas características para os seus espermatozoides, que é a célula reprodutora, ele carrega 22 pares de cromossomos homólogos, mais um cromossomo sexual, né? Que vai se juntar lá com o cromossomo sexual do óvulo. Aí sim, é o homem que vai determinar o sexo da criança. Por exemplo, se nesse cromossomo sexual ele doar o seu cromossomo X, aí o indivíduo será um feminino, porque juntou com o X da mãe com o X do pai, formou XX, então é feminino. Já se o pai, ele no espermatozoide do pai, vier o cromossomo Y, vai se juntar lá com o cromossomo do óvulo, né, da mãe, X, que ela só tem X para doar, mais o Y. Então vai ficar o par de cromossomos sexuais do indivíduo XY, que aí será caracterizado como indivíduo masculino, certo? Aqui eu trouxe uma figurinha para vocês verem direitinho, tá bom? Só exemplificando o que eu acabei agora de detalhar para vocês, ó. Vejam, nessa primeira bolinha aí, ó, o indivíduo do sexo masculino, né? O par de cromossomos sexuais dele é XY. Já o do outro lado aí, ó, feminino, XX. Quando ocorre, né, a divisão meiótica, quando vai para a geração dos óvulos, né, e espermatozoides, a mulher, ela só pode doar X, certo? Independentemente de que ela dê um ou outro, vai ser X, que todos os dois são X. Já o masculino, não. Vejam que em um espermatozoide ele doou o X e no outro ele doou o Y. Então, se esse indivíduo, né, X, se juntou, se o indivíduo for o X que ele doou, então ele vai se juntar aqui embaixo, ó, com o X da mãe e vai ser, o descendente vai ser feminino. Se, no caso, o espermatozoide tiver a determinação, o cromossomo sexual Y, aí ele vai se juntar com o X da mãe e vai se tornar um indivíduo masculino, XY, certo? Então aí, gente, o que é que acontece? Diferenciando um caráter autossômico de um caráter relacionado ao sexo. A gente sabe que algumas características, alguns caráteres, além de determinar, por exemplo, nossas demais características, que são como é que eu posso dizer assim, as nossas
inúmeras características, cor da pele, cor do olho, cor do cabelo, blá, 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 blá. Tem algumas doenças também que são caracterizadas como é que se diz assim? Pela distribuição de cromossomos, não é assim? Então, como é que eu vou determinar esse caráter? E existem algumas doenças que são determinadas através do sexo, ligadas ao sexo, relacionadas ao sexo. E aí a gente vai ver isso. Vejam aí o esquema que eu trouxe para vocês, ó. Como é que ocorre essa herança de caráter, né, de características? Existem as características autossômicas, né, que aí são aquelas características daqueles 44 cromossomos, né, do nosso organismo, que vai determinar todas as demais e inúmeras características nossas. E elas já podem ser determinadas por sendo uma característica dominante ou recessiva. Aí a gente já viu aí nas aulas passadas que a característica dominante, se apenas um alelo for dominante, essa característica ela é manifestada. Já sendo recessiva, a característica que a gente for estudar, ela para ser representada, para ser detectada, ela para ser manifestada, é essa a palavra, ela precisa ter os dois alelos recessivos para poder ser manifestada, beleza? Porque o alelo dominante domina o recessivo. A gente já estudou isso, já viu bastante. Nos caracteres sexuais também é a mesma forma, certo? Só que prestem bem atenção aí, ó. A herança relacionada ao sexo, ela pode ser caracterizada como restrita ao sexo e ligada ao sexo. Preste bem atenção porque essas palavrinhas fazem toda a diferença na hora de responder uma prova de Enem, por exemplo, certo? Então, só um minutinho aqui. Desculpa, gente, porque foi um probleminha aqui no aplicativo de gravação. Mas, enfim, como eu estava dizendo a vocês, o caráter autossômico, ele pode ser diferenciado como dominante ou recessivo, como a gente já estudou. E o ligado ao sexo, o relacionado ao sexo, ele pode ser restrito ao sexo ou ligado ao sexo. Como eu estava dizendo, preste bem atenção, porque essa nomenclatura ela pode fazer toda a diferença na hora de responder uma prova, por exemplo, de Enem, certo? Então, a característica, quando ela for restrita ao sexo, ela geralmente é relacionada ao cromossomo Y, né? Restrito ao cromossomo Y. E ligada ao sexo, geralmente ela vai estar relacionada no cromossomo X. E aí ele também pode ser dominante ou recessivo, a gente vai ver agora direitinho. Ó, a herança ligada ao sexo são genes localizados na porção não homóloga, ou seja, não idêntica, do cromossomo X. Quando essa característica ela for dominante, esse caráter ele é transmitido pelas mães para todos os teus descendentes. Ora, se ela é dominante, então ela não só distribui X, essa condição não está relacionada ao cromossomo X, então essa característica ela é passada da mãe para todos os filhos, certo? Já quando exatamente, pelas mães a todos os descendentes e pelos pais somente para as filhas, que é quando os pais ele distribui o cromossomo X, né? Então, se ele distribui, então vai ser o indivíduo feminino. Já quando essa característica ela for recessiva, o caráter é transmitido pelas mães aos filhos homens. E as meninas, elas só terão essa característica se o pai também tiver. Lembram lá que o recessivo precisa de os dois alelos terem a condição para que essa característica seja manifestada. Então, somente as filhas mulheres só terão, se for essa característica for condicionada ao recessivo. Só terão se o pai e a mãe tiver essa característica e ela herdar, beleza? Como é o caso aqui do daltonismo e da hemofilia. Porque o que é o daltonismo? Ele é um exemplo, né, de característica ligada ao sexo na espécie humana. O que seria esse daltonismo? É aquela doença em que dificulta o indivíduo a distinguir algumas cores, certo? Ele é ligado ao sexo, é uma característica ligada ao sexo, simbolizada por XDzinho, ou seja, uma característica recessiva. O gene alelo dominante é XDzão,
Ou seja, o indivíduo que tiver o XDzão, ele não apresentará o daltonismo, mas ele pode até passar a característica para seus descendentes, mas ele não vai ser manifestado, beleza? Porque é um alelo dominante. E aí é o que diz aí o textozinho. Quando eu trago esse quadrozinho aí para vocês, eu vejo a probabilidade de indivíduos que podem apresentar ou não essa doença, o daltonismo. Então, se o genótipo do sexo masculino for XDzão e Y, esse indivíduo é normal, porque ele apresenta um alelo dominante. E a doença ele está relacionada a um caráter recessivo. Se o indivíduo for XDzinho e Y, aí sim ele vai apresentar a doença daltonismo, certo? Ele será um indivíduo daltônico. Nos femininos, se for de gene dominante, Dzão, né, será normal. Se tiver apenas um Dzão, também será normal, mas aí ele pode, por ter um Dzinho, o filho desse indivíduo pode apresentar, herdar essa característica, mesmo que não manifeste. E nos femininos eles só serão manifestados se o pai e a mãe forem doentes. Se o pai e a mãe foram doentes, ou seja, se eles herdarem o XDzinho da mãe e XDzinho do pai. Os dois recessivos apresentou a doença, beleza? Porque essa doença, assim como o daltonismo, assim como a hemofilia, são uma doenças caracterizadas, determinada pelo gene recessivo. Desculpa o barulho. A hemofilia é outro exemplo de herança ligada ao sexo na espécie humana. O que seria isso? Essa hemofilia é a ausência de um dos fatores associados à coagulação do sangue, certo? A hemofilia é uma doença condicionada a um gene recessivo também, assim como o daltônico, e ligado ao sexo, simbolizando por também XEHzinho, né? XHzinho. E o alelo dominante é simbolizado por XHzão. E aí funciona da mesma forma lá do daltonismo. Para ser hemofílico, o indivíduo precisa herdar os dois genes recessivos, ou se caso for do feminino, do masculino, né? O X que foi herdado da mãe, ela ser hemofílica, a mãe ser hemofílica, beleza? Aí aqui, ó. Essas foram as características ligadas ao sexo. Vejam que foi mais ao X, né? Agora nós vamos ver as características restritas ao sexo, beleza? São heranças restritas ao sexo. Essas doenças são localizadas na porção não homóloga do cromossomo Y, ao contrário da ligada ao sexo, que era no cromossomo X. Esses genes, eles são holandrônicos, que são chamados, certo? Então aí na figurinha vocês conseguem observar essa parte não homóloga e circulada por azul, né? Que são as heranças seriam ligadas ao sexo. E essa que são circulada e tracejada de vermelho, a tracejadazinha. Elas são a porção, né, do cromossomo Y em que está a característica ligada restrita ao sexo, desculpa. E algumas doenças dessas que são restritas ao sexo ocorre quando alguns genes, embora presentes nos dois sexos, tanto masculino como feminino, eles se manifestam em apenas um deles, certo? Ou seja, a penetrância desse gene é nula em alguns determinados sexos. E aí é o que acontece, se for no cromossomo X, essa característica ela é anulada, vamos dizer assim. A hipertricose auricular, que é o crescimento, né, excessivo de pelos na orelha. Aqui não é pelo não, aqui é nos cabelos. De pelos na orelha, aí como acontece, aí tá acontecendo aí nas fotos, nas figuras que eu trouxe para você. Geralmente, essa doença ela é manifestada mais no homem, por isso é uma característica restrita ao sexo, que é o cromossomo desculpa, certo? Então, os outros é um exemplo de alelos autossômicos dominantes. A característica desses pelos excessivos nas orelhas, ela geralmente ocorre somente em homens, mesmo a mulher tendo essa característica, ela não é manifestada, porque é uma herança restrita ao sexo do cromossomo Y,
beleza? E aí a gente traz uma herança influenciada pelo sexo, que são genes localizados em cromossomos autossômicos, lá naqueles cromossomos que representam todas as nossas características, lembram? Mas que ela é influenciada pelo sexo. Elas sofrem influências dos hormônios sexuais, ou seja, comportamentos diferentes em cada sexo, agindo como dominante em um ou como recessivo em outro. Um exemplo simples e básico disso é a calvície, certo? Geralmente a gente consegue encontrar mais homens calvos do que mulheres, né? Apesar de eu ser bem calva também, mas a mulher ela apresenta isso com menor intensidade, beleza? Herança limitada pelo sexo, que nesses casos eles envolvem os genes que ocorrem nos dois sexos, mas que só se manifestam em um deles. O efeito desses genes está em função principalmente da ação de hormônios sexuais. Um exemplo disso são das características sexuais secundárias no homem e na mulher. Outra coisa também é a produção do leite, né, de gado. No touro existem genes destinados à produção de leite que são transmitidos de seus descendentes, mas nesses genes manifestam-se apenas nas fêmeas, certo? Ou seja, o touro traz a característica, mas não é manifestada apenas nas fêmeas, certo? Como as características sexuais das mulheres também. Por exemplo, o aparecimento de barba, né? As mulheres são... Eu sei que existe aquelas mulheres que possuem uma grande quantidade de pelos no buço, né? Na barba, mas o homem, ele é caracterizado mais intensivamente isso, mas traz com mais intensividade. Então aí, pessoal, eu trago para vocês 2 exercíciozinhos para a gente só ver aqui como é que a gente poderia resolver isso. Então vamos lá, leiam comigo. Um casal normal quanto à hemofilia, ou seja, a gente sabe que hemofilia, a gente estudou, é uma característica recessiva ligada ao sexo. Se é ligada ao sexo, ela está representada lá no X, não é assim? Teve um menino hemofílico. Qual os genótipos do casal e a probabilidade de seus próximos filhos serem hemofílicos? Então vamos lá. Se a característica é ligada ao X, né? E é uma característica recessiva, então o gene dominante, que seria o Hzão, ele é normal. E o Hzinho seria o que representa a doença. Então, um casal normal, a gente sabe que a mulher é Hzão. E o homem, Hzão, Y. XHzão, Y, certo? Então, todos os dois são normais. Mas teve um filho que foi... quando ela diz assim, teve um filho hemofílico, então a gente já imagina. Se teve um menino hemofílico, ele herdou um XHzinho. Então a mulher, aí o genótipo da mulher já vai ser heterozigoto. Ela vai ter um XHzão dominante, que vai ser normal, e um XHzinho, que vai ser recessivo. Olhe, preste atenção, essa mulher, ela possui a característica para a doença, mas não manifestou, certo? E aí são esses 4 os descendentes dos filhos desse casais, né? X, todos dois Hzão, XHzão, XHzinho, que essa é uma menina mais normal, mas apresenta característica, mas ela é normal, não é manifestada. O XHzão Y, um menino normal, e a característica aí só 25% XHzinho e Y, que foi herdado lá desse Hzinho da mãe, certo? A segunda questão eu trago para vocês é essa, também falando sobre a hemofilia, que é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X e blá blá blá. O homem que trabalha numa usina nuclear teve um filho hemofílico. Sua mulher concluiu que a doença do menino foi consequência da radiação que o marido sofreu na época da fecundação. Ou seja, ela relacionou a hemofilia à exposição do marido lá na radiação dessa usina aí. E aí ele tem ou não razão? Essa mulher, ela tem ou não razão? Claro que não, né, gente?
A esposa ela não tem razão, pois a hemofilia é uma doença ligada ao cromossomo X, ou seja, logo para que o indivíduo tenha sido hemofílico, olha da ironia, a culpa foi dela. Ela que tinha a característica, ela era normal, mas ela possuía a característica, ela possuía um XHzinho. E esse XHzinho foi doado para o seu filho, que nasceu hemofílico. Então, gente, por hoje é só, certo? Espero que vocês assistam a aula até o final, que tenham contribuído com o aprendizado de vocês. E eu vou ficar por aqui. Beijão, até mais.